É amanhã. Amanhã, torcedor, é dia de Vasco da Gama. Após uma derrota na última segunda-feira, ou aliás, uma goleada para o nosso maior rival pelo placar de 4-1, o Vasco retorna a campo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional no Beira-Rio. Hoje, sábado, estará sendo realizado o último treino. Hoje, sábado, o elenco cruzmaltino desembarca no Rio Grande do Sul para se preparar para esse jogo. Um jogo tenso, um clima de pressão, crise interna, problemas com a empresa norte-americana. Tudo isso faz com que, de fato, o torcedor se sente ainda mais preocupado para assistir essa partida de amanhã contra o Inter. A gente, é claro, vai trazer todos os detalhes desse jogo, até porque temos mudanças, ausências, problemas também envolvendo o meio-campo. Volante, Andrei Santos. O jogador não foi relacionado, não viajou para a equipe com a equipe para o Rio Grande do Sul. E o clima é tenso nos bastidores do Gigante da Colina. A postura que o Andrei Santos vem adotando nesses últimos dias não agrada ao departamento de futebol. Infelizmente, é triste ver o caminho que essa joia cruzmaltina vem tomando. Além dessas muitas outras informações, vamos falar sobre reforços, mercado, promessas da empresa norte-americana 777 Partners que não foram cumpridas e muitas outras notícias. Antes, porém, torcedor vascaíno, de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Vasco da Gama, como eu sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez, se é que é possível dar as boas-vindas, né? É claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, me dê esse voto de confiança e se inscreva. Momento ruim, momento é complicado, momento é tenso, momento é preocupante, mas nós estamos aqui para deixar você muito bem informado. E inclusive falta pouco para a gente chegar aos 94 mil inscritos, menos de 200 pessoas, reta final. Ajude o nosso canal para a gente chegar logo a esses 94 mil inscritos no nosso canal. Conto com você, venha fazer parte desse time, desse canal do Gigante Vasco. Se você também não está satisfeito com o nosso cruzmaltino, é aqui que teremos esse momento de desabafo, de cobrança, de críticas, de reclamações e de muito apoio, é claro, ao nosso Vasco. Além disso, deixe seu like e ative o sininho de notificação para que você não perca nada se tratando de Vasco da Gama. Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo sobre Vasco. Quero começar, porém, este Acorda Vascão, né, o primeiro vídeo apenas desse sábado, falando sobre Vasco da Gama e Internacional, pois ontem foi o dia do penúltimo treino no CT Moacir Barbosa e hoje será o dia do último treino no nosso centro de treinamento. O Vasco realiza o treino na parte da manhã deste sábado, as atividades serão realizadas logo, por volta de 10 horas da manhã. O elenco, após as atividades, pega um ônibus em direção ao aeroporto no Rio de Janeiro e do aeroporto no Rio de Janeiro desembarca no aeroporto internacional Salgado Filho. E informação que temos aqui, através inclusive de uma nota emitida pelo próprio Vasco da Gama, é que o desembarque do elenco cruzmaltino, por uma medida de segurança protocolar, será realizado diretamente na pista de embarque. Ou seja, o Vasco não terá nenhum tipo de contato, no caso o elenco, com o torcedor vascaíno. Segundo, volto a repetir, informações por uma medida de precaução, de segurança para o atual elenco. Essa medida de precaução, de segurança, se dá, é claro, por esse momento que o Vasco hoje vive nessa temporada. Nesse momento, principalmente no Campeonato Brasileiro, já que é a única competição que o Vasco disputa neste ano. Vou fazer questão de chegar aqui um pouco ao lado para vocês entenderem qual é o momento do Vasco da Gama. Tá aparecendo aqui, ó, na imagem a vocês. O Vasco hoje é o 19º colocado da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando, após ter passado 2 anos seguidos na Série B. Promessas de investimentos, promessas de um time competitivo, promessas que não foram cumpridas. Pois o Vasco é o vice-lanterna, atrás de América Mineiro e Goiás. Está à frente apenas do Coritiba, com 3 pontos no Brasileirão. Nenhuma vitória conquistada, 3 empates e 6 derrotas. Se o Vasco perder essa partida de hoje, e dependendo do resultado do Coritiba, essa partida de amanhã no caso, o Vasco pode chegar à lanterna do Campeonato Brasileiro. Uma vitória tira o Vasco do Z4, porém tem que torcer para resultados de uma derrota para América Mineiro, Goiás, Corinthians e Bahia. O Vasco não ultrapassa hoje nem o Cuiabá, nem o Internacional, nem o Santos, que estão aí na 14ª, 13ª e 12ª colocação. Um momento muito ruim. O Vasco hoje é uma equipe, é um time que vem de 4 derrotas consecutivas. Uma derrota para o Santos São Januário, uma derrota
para o São Paulo no Morumbi, uma derrota para o Bahia, ou aliás, para o Fortaleza no Castelão, e uma derrota nessa última segunda-feira para o Flamengo pelo placar de 4-1. Um time sem confiança, um time que de 9 partidas no Brasileirão tem apenas uma vitória na primeira rodada, está a 8 rodadas sem vencer. O Vasco está há quase 2 meses sem conquistar uma vitória no Campeonato Brasileiro. Uma situação horrível, momento de crise, momento de protesto. E a situação pode piorar ainda mais, pois como está aparecendo aqui na imagem a vocês agora, esta é a lista de relacionados para o jogo de amanhã contra a equipe do Internacional. Uma lista de relacionados com algumas ausências, como por exemplo, o lateral Paulo Henrique, o meio-campo Gabriel Carabarral e Aguinaldo. Os 3 atletas se encontram no departamento médico e por isso não foram relacionados para essa partida. Aguinaldo sentiu dores na coxa esquerda e por isso não viaja. Já Paulo Henrique e Gabriel Carabarral estão desfalcando o elenco cruzmaltino por motivos clínicos. Além disso, também temos informações a trazer a vocês sobre outros 2 atletas que também não estão nessa lista, Luca Orediano e Andrei Santos. Sobre o Luca Orediano, a informação que temos aqui a trazer a vocês, que ele acabou sofrendo uma pancada forte na partida da última segunda-feira contra a equipe do Flamengo. Uma pancada que faz com que nesse momento o Luca Orediano não consiga nem sequer calçar chuteiras. Ou seja, de fato, o Luca Orediano não tem condições de atuar com o elenco do Vasco. Desfalque. Andrei Santos é mais um desses desfalques, porém a situação do Andrei é diferente, e é por isso que eu chego até um pouco aqui ao lado agora, ou aliás, chego novamente ao lado, que quem vai vir agora aqui a vocês é apenas a figura, a imagem do Andrei Santos. Qual é a situação do Andrei? O Andrei é um atleta que hoje pertence ao Chelsea. O Andrei é um atleta hoje que no dia 1º de julho estará se representando no clube inglês, ou aliás, se apresentando ao clube inglês. O Andrei é um atleta que hoje pertence ao Chelsea, disputou o Mundial Sul-Americano com a seleção brasileira Sub-20 e tem mais 3 partidas a jogar com a camisa do Vasco, Inter, Cuiabá e Goiás. Teria, porque já contra o Internacional o Andrei não está à disposição. O Andrei treinou normalmente durante essa semana. Apareceu várias imagens, a gente mostrou aqui a vocês as imagens do Andrei Santos treinando. Porém, durante a semana foi divulgada informações de dores que o Andrei Santos vinha sentindo, de problemas no tornozelo, problemas no joelho, e o Andrei vai se tornar no desfalque exatamente por essas dores. Informações que o próprio Vasco divulgou é que o Andrei se representou com dores no joelho e por isso estará de fora dessa partida. Mas eu volto a repetir o que eu falei a vocês nos últimos vídeos. Gostaria muito de saber como um atleta que no último sábado, há exatamente uma semana atrás, 7 dias atrás, ele estava na Argentina, atuando contra a seleção do Israel pelas quartas de final da Copa do Mundo Sub-20 e atuou durante 120 minutos, já que a partida foi para prorrogação. 2 horas o Andrei esteve em campo. Antes dessa partida contra o Israel, o Andrei atuou uma partida na quinta-feira retrasada contra a seleção da Turquia na fase de grupos da Copa do Mundo. O Brasil vencendo a partida pelo placar de 4-1. O Andrei ficou até o final do jogo, marcou 2 gols. Nos últimos minutos do jogo, o Andrei estava dando pique da área do Brasil, do sistema defensivo, até a área da seleção da Turquia para marcar gol. Como? Como um atleta que atuou quase todas as partidas inteiras, só um jogo que ele foi substituído, não pode hoje ser relacionado para a partida contra o Internacional. Que loucura é essa? Estão achando de fato que o torcedor vascaíno é palhaço, cara. Isso não vai colar. Essas dores, esses sintomas, essas reclamações por parte do atleta não vai colar, pelo menos pra mim. Eu não consigo acreditar, me desculpe. Não consigo acreditar. E isso vem causando problemas internos. Informação que nós temos é que, exatamente pelo fato do Andrei ter treinado muito bem, tanto na quarta-feira quanto na quinta-feira, faz com que essa ausência do Andrei na lista de relacionados não caia bem. Pois o que acontece? Na quinta, anteontem, ele começou a reclamar de dores no joelho. Fez tratamento, porém não teve nenhuma lesão constatada através dos exames. Nada, nenhuma lesão foi constatada durante a avaliação. Nem nada grave foi constatado. Hoje, também ele teve em campo. Ou, aliás, ontem teve em campo, na sexta-feira. Houve imagens nas redes sociais, o Vasco postou essas fotos dele treinando normalmente. Mas o Andrei vem reclamando de dores. E automaticamente o Vasco começa a identificar que pode ser uma tendinite. Mas a partir do momento que você faz o exame e não consegue identificar absolutamente nada, ali no caso, o primeiro contato, né? A partir do momento que a gente faz o exame, os médicos fazem o exame e não conseguem identificar nada, acredita-se que possa ser uma tendinite. Nada aparece, mas o atleta reclama de dor. Então, automaticamente, algumas pessoas de dentro do clube estão, sim, decepcionadas com a postura do jogador.
porque acreditam que nesse momento ele tenha sido influenciado a não atuar com a camisa do Vasco. Tanto porque em julho ele se reapresenta ao Chelsea, então é claro, corre risco de uma lesão ele atuando com a camisa do Vasco. Ele pode sim estar sendo influenciado para não atuar e não se lesionar, quanto também pela dívida que o Vasco hoje tem com o Andrei no valor de 8,5 milhões de reais. Dois motivos nítidos que podem sim fazer com que o atleta seja influenciado a não atuar com a camisa do Vasco. O que eu quero saber é, será que vale a pena fazer isso, Andrei? Não tô te julgando, não tô falando o que você tá fazendo, mas valeria a pena, melhor dizendo, fazer isso por um clube que te formou, por um clube que te educou, por um clube que te fez virar jogador de futebol? Será que vale a pena? Ou valeria a pena você se despedir do Vasco de uma maneira honrosa, atuando nas últimas 3 partidas, muito provavelmente que você estará vestindo a camisa do Vasco, pelo menos nesses últimos anos, pelos próximos anos, não dessa maneira. Então o clima é de decepção com relação à postura do Andrei Santos. Muito chato estar falando isso, mas essa é a informação que temos a vocês. O Andrei não está relacionado e o clima hoje é sim ruim com relação a essa postura que vem causando decepção interna ao Cruz Maltino. Você também acredita numa lesão ou acha que é o famoso migué do atleta para não vestir a camisa do Vasco? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E gente, para finalizar o vídeo agora, falar rapidamente aqui sobre uma informação que tivemos ontem na parte da noite, trouxemos aqui no Boa Noite Gigante e temos mais novidades exatamente sobre ela agora na Corda Vascão. Se trata do meio-campo argentino Manuel Lanzini. Para quem não conhece, o Manuel Lanzini é um jogador de 30 anos que nesse momento tem contrato vigente com o West Ham, contrato esse que vai apenas até o dia 30 de junho e após essa data ele ficará livre no mercado. Informação que tivemos ontem é que de fato o Vasco já iniciou conversas com o jogador. Quem faz com que hoje o Vasco inicie essas conversas é a empresa norte-americana 777 Partners. O Vasco sabe da dificuldade do negócio, sabe inclusive que é a preferência do Manuel Lanzini vestir a camisa do River Plate. Para quem não acompanhou o Boa Noite Gigante de ontem, eu faço questão de informar a vocês agora. O Manuel Lanzini é um atleta que já teve passagem pelo River, é um argentino, então tem essa conexão com o River Plate, atuou durante 3 temporadas com a camisa do River, foram mais de 90 partidas com a camisa do clube argentino, 13 gols marcados, então um jogador de destaque pelo clube da Argentina, não à toa, após essas 3 temporadas com a camisa do River, foi transferido para o West Ham, pelos bons jogos que fez, né, com a camisa do clube argentino, então é um nome identificado com o River Plate, um jogador de importância para o clube argentino, e ele tem esse desejo de retornar à América do Sul e vestir a camisa novamente do River. Mas é claro, se uma proposta interessante do futebol brasileiro, com um projeto bom, chegar à mesa do jogador, o atleta também estaria aberto a ouvir, a conversar e até a mesmo a fechar. E o Vasco exatamente se baseia nisso, na expectativa de fechar a contratação do Manuel Lanzini. E qual a informação que nós temos? O porquê o Vasco quer fechar a contratação do jogador, o porquê o Vasco entrou nas negociações, o Vasco iniciou as conversas, mesmo sabendo da dificuldade. Porque a 777 quer dar uma resposta ao mercado, quer dar uma resposta à cobrança que o torcedor vascaíno vem fazendo de uma forma imediata. Você acha que não fez efeito? Você acha que não ecoou o que aconteceu aqui na última quarta-feira, no CT, o que aconteceu na última segunda-feira em São Januário, lá no escritório da 777 em Miami? É claro que ecoou, é claro que isso chegou lá. Então, exatamente por esse motivo, a empresa norte-americana quer dar uma resposta ao torcedor e quer dar uma resposta ao mercado que o Vasco está, sim, se reposicionando. E principalmente após as promessas não cumpridas. Ontem, o Portal UOL fez uma matéria sensacional sobre as promessas realizadas pelas Vasco SAF que não foram cumpridas. Promessa de igualdade de condição contra o Flamengo. Lembra que no ano passado o CEO da empresa norte-americana, Josh Wander, falou sobre isso? Falou assim, ó, essa vai ser a última vez na história que o Vasco vai jogar contra o Flamengo com desvantagem no orçamento. Isso foi em março do ano passado. Segunda-feira o Vasco enfrentou o Flamengo com desvantagem de orçamento. Promessa não cumprida pela 777. A promessa do Abel Braga, que hoje é do Vasco SAF, ao falar que o torcedor não iria sofrer mais, hoje o Vasco sofre. A promessa do Paulo Brax de que até abril 90% do elenco estaria fechado. Hoje o elenco do Vasco não está fechado em 90%. A promessa por parte, né, do Jorge Salgado, que é o presidente da associação, dizendo que o Vasco iria brigar ombro a ombro com qualquer adversário. Lá no ano passado, quando o Vasco, após aquela AGE, no caso da venda de 70% da SAF do Vasco, a empresa norte-americana,
Fala não cumprida. O Vasco hoje não é um time que briga ombro a ombro com qualquer adversário. E a fala, principalmente, que o Vasco não iria entrar para brigar para não cair no Campeonato Brasileiro. Falas essas ditas, gente, que mostram que, de fato, 6 promessas que eu acabei de falar a vocês, realizadas por pessoas que hoje comandam o futebol do Vasco, não foram cumpridas. Então, para dar uma resposta ao torcedor que tá cansado, tá no limite, tá chateado, tá triste, tá revoltado com essa situação, o Vasco entrou forte nessas conversas com o Manuel Lanzini. Volto a repetir, tem dificuldade. O nome que passou 6 temporadas no clube inglês não é qualquer jogador. Um jogador de renome internacional, um atleta que tem o desejo de voltar ao River Plate, isso é dele, gente. Isso é o desejo do jogador, não é por isso que ele não possa vestir a camisa do Vasco. Então tem dificuldade, mas para dar uma resposta a nós, torcedores, depois de tudo que aconteceu, dos protestos, do clima de pressão, do clima tenso, o Vasco busca a contratação do Manuel Lanzini. Um nome que me agrada muito. É difícil? É. Mas, quem sabe, a gente não possa se alegrar, pelo menos com a informação da chegada desse grande nome. Vamos ficar de olho e informar a vocês tudo o que está acontecendo. Deixa aí o seu like, se inscreva e deixe seu comentário. Manuel Lanzini é um bom nome, torcedor? Vale a pena a sua contratação? Coloque aí embaixo a sua opinião. A gente, é claro, fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas desse sábado. Retornaremos ainda hoje com o Fala Gigante. Depois do Fala Gigante, Boa Noite Gigante na parte da noite e contamos com a presença de todos vocês. Se inscrevam, hein? Vamos juntos aí chegar logo a esses 94 mil inscritos. E como eu sempre falo com vocês, saudações vascaínas.